Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Segundo domingo do tempo quaresmal. E hoje nós contemplamos na liturgia de hoje a transfiguração de Jesus no Monte Tabor, onde diante dos seus discípulos ele manifesta a sua glória, ele manifesta a sua grandeza, a sua realeza e também nos mostra como nós seremos quando nós de fato estivermos na glória com Deus. No domingo passado, nós vimos a humanidade de Jesus sendo tentada por Satanás. Hoje, nós vemos a grandeza da sua realeza quando ele se transfigura. E quando Deus, mais uma vez, fala no Evangelho, apresentando Jesus como seu filho muito amado. E é interessante que há apenas dois momentos onde Deus faz isso. A primeira vez foi no batismo de Jesus, aonde a pomba aparece, né? E ele diz: "Eis aí o meu filho amado, escutai-o", né? Escutai o que ele diz. E agora, no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura, mostra a sua realeza, ele vai novamente apresentar Jesus: "Eis aí o meu filho muito amado, escutai-o". E há uma reflexão de São Tomás que ele diz o seguinte, que nós somos chamados a sermos filhos de Deus. Para sermos filhos de Deus, primeiro nós somos de forma imperfeita, passando pelo batismo. E depois nós nos tornamos filhos de Deus de forma perfeita quando nós estivermos na glória com Ele. Então, São Tomás justifica essas duas manifestações da voz de Deus por conta desses dois momentos em que nós somos chamados a sermos seus filhos. Jesus mostrou a sua glória de forma privada a Pedro, Tiago e João. Eles puderam contemplar a transfiguração de Jesus lá no Monte Tabor. Puderam ver também a manifestação da lei e dos profetas quando contemplaram Moisés e Elias conversando com Jesus. E sentiram o desejo de permanecer lá. Quiseram construir uma tenda para ficarem lá com Jesus porque estava muito bom. Mas Jesus faz isso para que eles e nós saibamos o que nos aguarda depois de toda esta jornada que nós temos que trilhar de seguimento a Cristo, que é tomando a nossa cruz, vivendo as angústias, as dores, os sofrimentos por causa de Cristo, mas com a certeza de que não é só tristeza que nos aguarda. Ele precisava mostrar para os discípulos o que viria, a glória que eles experimentariam, porque ele estava falando antes da sua rejeição, do sofrimento, da sua morte. Ele já havia falado antes para os seus discípulos da paixão que ele iria enfrentar, de como ele seria rejeitado, de como ele morreria. Mas para que os discípulos não pensassem, não ficassem entristecidos, achando que era só isso que aguardava aqueles que se decidissem por Cristo, então Cristo mostra também a glória para eles. E é interessante porque hoje, na leitura, na carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo vai falar exatamente disso. Vai dizer que nós não devemos nos comportar como inimigos da cruz, mas que nós devemos ser imitadores dele, como ele é imitador de Cristo. Que nós devemos observar aqueles que se comportam conforme o ensinamento de Cristo. E aí São Paulo vai dizer que aqueles que se comportam como inimigos da cruz, o fim deles é a morte. Mas nós não estamos falando de morte física, porque a morte física todos passaremos por ela. Ele está falando da morte espiritual. Aqueles que se comportam como inimigos da cruz, eles não herdarão o céu. E quem são esses que se comportam como inimigos da cruz? São aqueles que têm como Deus a barriga. Quando a gente fala de barriga, nós estamos falando de prazeres. São aqueles que são levados apenas pelos prazeres terrestres, aqueles que estão levados apenas por suas vaidades, por seus desejos, por seus apegos, que em momento algum se preparam para o que está para depois da morte. Mas São Paulo garante que nós seremos transfigurados, aqueles que seguem a Jesus, que amam a sua cruz.
e seremos transfigurados porque nós ganharemos um corpo novo, um corpo luminoso como o de Cristo na transfiguração de hoje. Nós somos cidadãos do céu e precisamos, para tanto, começar a viver como cidadãos do céu, sem rejeitar a cruz, mas aceitando as cruzes que vierem, carregando essa cruz e seguindo a Cristo sem rejeitá-la, com a certeza de que o Senhor fez uma aliança eterna conosco por meio da cruz de seu Filho, que vai nos garantir a glória de estar com Ele um dia. Se fez sentido esse vídeo para você, compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra, deixa aí o seu like e até a próxima. Tchau, tchau.